Eu quero convidá-los a voltar ao texto que nós lemos logo no início, o texto de Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Isaías 9, os versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz, o profeta Isaías, quase 7 séculos e meio antes do Senhor Jesus Cristo, ou seja, há quase 2.750 anos aproximadamente. As palavras do profeta Isaías, palavras de Deus para o povo de Israel, e que tem ressonância hoje, aplicação às nossas vidas, nos diz a palavra. Isaías fala dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Agora sim, o versículo que nós lemos no início do livro. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero convidar, na verdade, você a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, nós te adoramos por Jesus, profetizado desde o Éden, aquele primeiro proto-evangelho, quando a tua palavra diz que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E nós te adoramos por Jesus, que venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, trazendo-nos salvação, venceu a morte, ressuscitando. Nós te adoramos por Jesus, o teu Filho, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o menino que nos nasceu, o Filho que tu, ó Pai, nos destes para a nossa salvação, para a glória do teu nome. Dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra, dá-nos a bênção de vivermos de tal forma que tudo que façamos possa resultar na glória do teu nome. Nós te bendizemos por Jesus, o teu Filho, te louvamos por tão grande e inigualável amor, e clamamos que por tua graça e misericórdia transformes a cada dia o nosso coração.
para que sejamos como teu Filho, pois sabemos por tua palavra que esta é a tua vontade para as nossas vidas. Clamamos isto, pedindo a tua misericórdia na compreensão da tua palavra e na aplicação a cada um de nós, neste dia, nesta data, neste contexto em que vivemos como sociedade. Te adoramos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos sentar-nos. Tão bela cantata, eu gostaria de deixar esta palavra de Isaías. Se você percebeu ao longo de toda a cantada, você deve ter ouvido então alguns nomes que nós lemos aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isaías foi um profeta que exerceu o seu ministério entre o ano 740 a.C. até pouco depois do ano 701 a.C. O seu ministério foi algo em torno de pouco mais de 40 anos de ministério pastoral e profético sobre o povo de Israel. Ele nasceu numa família ligada à realeza, portanto uma família de muitos recursos, teve uma boa educação, foi um homem casado, teve 2 filhos, mas ele viveu num período de muita idolatria do povo de Israel. E Deus escolhe então a Isaías, criado no meio de toda aquela aristocracia, criado no meio também onde ele presenciava tanta idolatria, tantos reis, e Deus o escolhe para ser então um dos maiores profetas do povo de Israel. Considerado por muitos teólogos o maior evangelista em meio aos profetas, dos profetas, o maior de todos os evangelistas, por mais enfaticamente anunciar a vida do Messias. É Isaías quem fala tão fortemente sobre a sua pessoa, sobre a pessoa do Messias, como ele fala aqui no capítulo 9 de Isaías. É também ele quem fala sobre o sofrimento do Messias. Nós conhecemos tão bem o Salmo 53, que foi até citado aqui: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É ele, Isaías, que fala sobre o seu reino no capítulo 61. Ou seja, o profeta e o livro do profeta Isaías está cheio de profecias messiânicas. E eu queria chamar a sua atenção. Que diferença poderia fazer uma criança? Que diferença faria o nascimento de uma criança? Porque um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E essa expressão ela é preciosíssima. A partir do versículo 1 e 2, eu chamo a sua atenção, porque a Bíblia fala de uma região chamada Zebulon e Naftali. Foram as primeiras províncias invadidas e despovoadas pelo rei da Assíria, mais ou menos por volta do ano 732 a.C. O profeta Isaías já tinha sido usado por Deus para anunciar que o juízo de Deus estava vindo sobre o povo de Israel. Mas o povo continuava em meio às suas festanças, comilanças, farras e tantos pecados, desviando-se da palavra de Deus. E é tão interessante que essa região que foi invadida e tomada pelo exército assírio, que foi assolada, despovoada, o povo foi levado como povo cativo, como o povo sofreu por conta do seu pecado. Mas foi essa região que Deus, por meio do Senhor Jesus, faria desta região uma região gloriosa. Aquela região que foi berço do local onde o Senhor Jesus começou os seus milagres, em Caná da Galileia, Galileia dos gentios. E esta luz de Jesus que brilhava sobre esta região que estava em profundas trevas. É Jesus quem vem e faz muitos dos seus milagres nesta região, em meio ao mar da Galileia, toda a região ao redor do mar da Galileia. As trevas, como diz o versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Israel sabia bem o que era isto.
porque Israel havia vivido esses momentos de terror do exército assírio. E agora então Isaías estava profetizando: algo fantástico vai acontecer, algo tremendo e maravilhoso vai acontecer, e é o Senhor dos exércitos, como está no versículo 7, é Isaías quem diz: é o Senhor dos exércitos quem fará isto, é Ele que vai fazer isto. As trevas da Assíria, do povo assírio, do exército assírio, do terror assírio, as trevas da Assíria, do mal, seriam dissipadas pela luz do Senhor Jesus Cristo. Os versículos 3 a 5 nos mostram como Deus liberta este povo de Israel, e a maior libertação estava por vir. Se você olha os versículos de 3 a 5, Deus está falando sobre, olhando para o passado e vendo como Gideão venceu os midianitas. Assim Deus estava dizendo: eu sou mesmo Deus, que não vou deixar vocês vencidos pelo exército assírio. Vocês pecaram, vocês se afastaram da minha palavra, vocês viveram contrários à minha palavra, e o juízo veio sobre o povo de Israel. Mas Deus estava usando o profeta Isaías para dizer: a minha graça vai alcançar vocês, é o meu poder, o meu amor transformador, a minha graça transformadora vai alcançar vocês. Sou eu que vou fazer isso, é o Senhor que promete. A glória de Israel e a nossa glória está no menino que nasceu. A glória de Israel e a nossa glória está no Filho que nos foi dado, como está no início do versículo 6, conforme o profeta Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E é tão interessante que dois verbos são usados aqui. Nasceu aponta para a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Deu aponta para a divindade, porque foi o Pai que nos entregou o seu Filho. E Ele concordou, não foi contra a vontade dele. Ele já existia desde a eternidade. Ele é o Filho unigênito, único, gerado a partir do Pai. Antes de criar todas as coisas, o Pai gera o Filho na eternidade. Um mistério que nós não conseguimos, pela razão humana, explicar, mas é o que a palavra de Deus fala. É o que é revelado. Ele é o Filho unigênito, Ele é o único gerado. Todos nós somos filhos por adoção. Toda a humanidade é criatura, e quando cremos no Senhor Jesus Cristo, somos alcançados pela graça dele. É como a Bíblia diz: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É adoção. Nós somos criados por Deus, e é por meio de Jesus que nós somos adotados, somos recebidos no corpo, somos recebidos na igreja. É a humanidade e a divindade do Senhor Jesus Cristo, como prova do que o próprio profeta Isaías profetizou ao dizer: e eis que a virgem conceberá, e ele será chamado por Emanuel. Está em Isaías 7,14. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A quem você adora? E me permita dizer com muita sinceridade, carinho e amor: nós não adoramos a Buda porque nós somos cristãos. Nós não adoramos a Allan Kardec porque nós somos cristãos. Nós não adoramos a Maomé porque nós somos cristãos. Nós adoramos ao único Filho de Deus. Não há outro. Ele é unigênito, o único gerado do Pai. Nós não adoramos Alá, porque a Bíblia não fala de Alá. Há um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é a Bíblia, a palavra de Deus, que declara isso. E é esta mesma palavra que nos revelam 4 características, 4 nomes aqui, nomes reais do Senhor Jesus Cristo, que mostram não só a sua divindade, mas também a sua humanidade. Nós ouvimos estes nomes, o coro cantou estes nomes. Eu ficava me deliciando, ouvindo os louvores e refletindo e pensando. É como eu sempre digo, o pregador tem sempre o privilégio de, por ter estudado, ter lido, ter pesquisado, se maravilhar com os louvores, com a cantata, porque antes para, pensa, reflete, ora para tudo aquilo que ele irá pregar. Que diferença esse menino faz? Que diferença faz adorar Jesus? Ou poderíamos adorar qualquer outro ser? Não. Unicamente o nosso louvor
é para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito nos conduz a louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. E há então 4 nomes que gostaria então de compartilhar rapidamente com você. Porque Jesus é tão maravilhoso. Já é logo dito que Ele é o Filho que nos foi dado. Mas então o profeta para e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Ele já estava profetizando e falando de Jesus, que aproximadamente 740 anos depois haveria então de nascer. Pouco mais de 7 séculos depois haveria Jesus de encarnar. Ele já existia, deixou a sua glória e então encarnou e se fez como eu e você. Foi achado e reconhecido em figura humana. Quais os termos que são usados e que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, é usado por Deus Pai para então nos transmitir a palavra? O primeiro termo que a palavra nos diz é: e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Maravilhoso, que significa no hebraico separado. Maravilhoso, que significa insondável. Nós não temos como sondar com toda a profundidade, largura, a maravilha do nome de Jesus. Tentamos de alguma forma explicar, mas a própria palavra está dizendo: Ele é por demais maravilhoso. E não é só maravilhoso, Ele é um maravilhoso conselheiro. Diante de tão grande sabedoria, Pilatos ficou confuso. Disse-lhe: és tu Cristo? Não sabes que tenho poder para te livrar disto? Não, Pilatos. Não terias poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Diante de tão grande sabedoria e maravilhoso conselheiro, os sacerdotes ficaram atemorizados. Dize-nos: és tu Cristo? Estavam tão confusos com o que eles viam, e viam tanto poder em Jesus, que ficaram eles mesmos confusos. Se não seria de fato Ele o Messias, o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus. O próprio Nicodemos o procurou na calada da noite para não ser visto por outros. Podia ter procurado de dia, não, foi à noite. Ele era muito respeitado, era um judeu respeitado pelo Sinédrio, era alguém de posição religiosa no meio dos judeus, e ele foi procurar Jesus. Ele queria saber de Jesus. Sim, conhecer e saber mais em sua sabedoria. Fariseus, dizem a Bíblia, que foram até Jesus para derrubá-lo, para pegá-lo, as pegadinhas religiosas, para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que em dado momento eles se calaram. Eles já não tinham mais o que dizer, eles ficaram envergonhados diante da multidão. Eles não se aproximaram de Jesus para aprender, não. Se achavam tão donos do saber, que eles queriam, na verdade, não crer em Jesus como Salvador, e não tendo como se contrapor aos seus milagres inquestionáveis, queriam derrubá-lo. Diante de tão grande sabedoria, esta sabedoria tão grande calou os fariseus. Mas esta sabedoria tão grande deixou multidões sedentas, maravilhadas. A Bíblia diz lá no final do capítulo 7, que depois do chamado Sermão do Monte, depois de tantos ensinamentos, as pessoas, as multidões, diz a Bíblia, a partir do versículo 44 até o versículo 27, 28, que as pessoas estavam maravilhadas do seu ensino, de tanta autoridade, de tanta simplicidade e profundidade neste paradoxo. Alguém com tanta sabedoria a dizer àqueles que cobravam: e então é lícito ou não dar, pagar os impostos, a olhar uma moeda e dizer: de quem é essa efígie, de quem é essa imagem? Aí de César. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Diante de tanta sabedoria, soldados do templo foram mandados para prendê-lo, e depois então voltaram. E quando chegaram diante dos sacerdotes, os sacerdotes como que a questionar: que Deus, Jesus? Vocês foram enviados para prendê-lo. Onde está o homem? Onde está ele? E os soldados então param diante dos sacerdotes que deram a ordem para prender a Jesus, e então dizem: nunca em Israel um homem falou como este. Maravilhoso conselheiro, tremendo Jesus, tremendo, inigualável. Mas não só
Jesus é um maravilhoso conselheiro. Jesus é também, conforme a Bíblia nos ensina, Ele é o Deus forte. Isaías coloca isso de forma muito clara. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Este menino é Deus encarnado. Ele não é um menino Deus, entenda bem, na concepção e ideia de que esse menino um dia inventou de ser Deus e se achar Deus. Não, ele é Deus encarnado. Fiquem com os seus meninos, viu? Eu vou pedir que as crianças deem uma paradinha com os pais. Fiquem com os meninos. Este Deus e este menino que encarna era, é e continuará sendo Deus. Aos 12 anos, Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei no templo. Era para os 13 anos. Era para os 13 anos. E ser então testado pelos doutores. Mas a Bíblia diz que então José e Maria, não encontrando Jesus no meio da multidão, tantas famílias, tantas pessoas, e as crianças ficavam brincando e já tinham voltado. 3 dias depois a Bíblia diz que eles não encontraram, voltaram. Encontraram Jesus no templo discutindo com os doutores. Imagina você encontrar o seu filho aos 12 anos discutindo teologia com os pastores, com os presbíteros, com os professores de seminário. Que susto não daria em você? Dizer, poxa, de onde saiu tanta sabedoria? Não foi de nós, José e Maria. Eles ficaram assustados diante deste Deus forte e poderoso, mas porque ele começava a se revelar, a olhar para os seus pais, mãe, de onde Deus usou para vir ao mundo, e pai, ali adotivo José. Jesus responde: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Aquilo soou estranho para Maria. Ouviu tudo aquilo e, como diz a Bíblia, guardou no coração. Mais tarde, ouviria ela sobre os seus ensinamentos. E Jesus haveria de dizer aos judeus: eu e o Pai somos um. Jesus não estava dizendo: olha, eu sou muito parecido com o Pai, eu tenho muitas características parecidas com o Pai. Não. Os judeus entenderam muito bem, porque quando ele disse: eu e o Pai somos um, a Bíblia diz que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, e Jesus perguntou: por qual das obras me apedrejais? E então os judeus disseram: não é por obras, mas é pelo que dizes, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Os judeus entenderam claramente de que quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Por isso pegaram pedras para apedrejar. Eu e o Pai somos um. Em outro momento, como está registrado em Lucas 5, a Bíblia diz que pessoas questionaram, religiosos, fariseus e escribas questionaram: quem é este que diz blasfêmias? Quando Jesus disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, Jesus não estava tratando propriamente de algum erro que ele tivesse cometido contra outra pessoa, contra ele. Não, isso era muito normal, uma pessoa perdoar a outra. Mas uma pessoa chegar para outra e dizer: olha, eu estou declarando por mim, por minha palavra, que os seus pecados estão perdoados. Isso não era comum no meio de Israel. Tanto que os judeus questionaram: quem é este que diz blasfêmias? Quem é este que pode perdoar pecados? Porque quem pode perdoar pecados? Questionaram os próprios escribas, senão Deus. E então Jesus diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Eu digo então a este homem: levanta, toma o teu leito e segue. É muito fácil chegar no subjetivo e dizer: os seus pecados estão perdoados. Como provar? Então Jesus diz: o mais difícil aqui é fazer andar. Então eu vou mostrar a vocês qual é o meu poder. Qual é o meu poder? E Jesus então faz aquele homem andar. Em outro momento, pessoas que estão no bar chegam a questionar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era uma declaração, era um questionamento, mas por trás uma declaração muito firme. O vento e o mar, só quem pode mandar neles é Deus, que tem o poder sobre a natureza que Ele mesmo criou. E era Jesus quem se revelava como Deus forte.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas não só isso. Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade. E ao usar esse termo, Isaías estava dizendo: Ele é aquele que é eterno no seu próprio ser. E Ele pode conceder a vida eterna. Esta é a ideia da expressão Pai da eternidade. Aquele que é eterno no seu próprio ser. E como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho é Deus, Ele é quem pode conceder a vida eterna. É Ele quem tem a paternidade sobre o seu povo. E essa paternidade nunca terá fim. O Pai e o Rei cuidam dos seus súditos. E cada um que crê no Senhor Jesus passa a ser súdito dele, servo dele, e é cuidado por ele. É Jesus quem diz lá em João capítulo 10, versículo 28: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele fala sobre as suas ovelhas. É Jesus quem está dizendo: Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Jamais estas ovelhas perecerão eternamente, e ninguém vai ter o poder de tirar estas ovelhas das minhas mãos. Quanta segurança do Pai da eternidade que nos é transmitido. Como Pai, Deus Pai. Como Rei, Jesus, o Filho, como Rei, cuidando dos seus súditos. Como a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 23, e quando o pastor Luizinho esteve pregando recentemente, falando sobre o malfeitor que estava na cruz do Calvário ao lado de Jesus, quando clamou a ele: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus foi: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem poder para isto? Quem tem poder para isto? Só Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Ele tem poder para dar a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Mas, terminando, é Isaías quem nos traz o título que terminou sendo a última música da cantata. Isaías diz: E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Paz é mais do que a ausência de guerras. Israel aprendeu isso. O Shalom, a palavra hebraica para paz mais usada e mais conhecida. Shalom, shalom, paz. Não é quando você está tudo tranquilo ao redor. Talvez seja desafiador encontrar um século em que Israel dissesse: nós neste século não tivemos ameaça alguma. Não, Israel sempre viveu sob ameaça. E melhor dizendo, mais do que o povo Israel, mais do que o povo judeu, como passou a ser chamado, é preciso que se diga que o povo de Deus, os eleitos de Deus desde a eternidade, em toda a Bíblia, sempre foram perseguidos, e o serão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos nos alertaram quanto a isso, porque eles mesmos experimentaram perseguição para além da conta. Nós não fazemos ideia. Vivemos num país com tanta liberdade. Dizer-se cristão e até evangélico é hoje que está tão banalizado, que até eu, no meio da família, alguém disse: olha, fulano é evangélico, fulano é cristão. E então alguém estranhou e disse: não, vamos aliviar, fulano é gospel. Gospel, pronto. Que gospel já está super banalizado. Gospel é mídia. Gospel é fama. Gospel é show. Gospel é ser legal. Não. Nós fomos chamados para sermos de fato discípulos de Cristo e fazermos discípulos de Cristo. E não estranho quando discípulos forem perseguidos. Shalom, paz, príncipe da paz. Ele nos traz a paz, que não é a ausência de problemas, dificuldades, ameaças. A igreja sempre esteve debaixo de ameaças. E quando não eram ameaças externas,
foram ameaças dentro do próprio coração e da vida da igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo é prosperidade e bem-estar na provisão de Deus, que supre todas as coisas. É a paz, como a Bíblia diz, que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. É quando você encontra um casal, filhos, familiares, pessoas que na mais profunda pobreza conseguem transmitir a alegria de em nada tendo materialmente, tem uma riqueza espiritual que às vezes, quando temos tantos recursos, não valorizamos e não temos às vezes para dar, e vamos aprender com estes. Mas esta paz, esta prosperidade, este bem-estar que vem da provisão de Deus, que supre todas as coisas e nos supre em Jesus, Ele que é o príncipe da paz. Jesus é o pão e a água da vida, Ele mesmo disse ser. Jesus é a alegria e a maior expressão de louvor ao Pai. Jesus é a porta para a ovelha faminta, que precisa de pasto, precisa de aprisco, precisa de cuidado, e por isso Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Tão supremo que nós, pastores, precisamos correr para os seus braços. Correr para os seus braços. Este foi um ano muito difícil. Muito difícil. Só de funerais, 100% de aumento. Nunca tinha passado antes disso. Mas muito difícil ao ver algumas estatísticas. Esse foi um ano chamado a atenção pelo suicídio de pastores, que não aguentando a carga, acharam que a solução era tirar a vida. Vários. E precisamos encontrar no Supremo Pastor aquele que nos traz a pastagem, a água, o descanso e a força para prosseguir em meio ao vale da sombra da morte. Porque Ele é a luz, Jesus, na escuridão da vida. Há muitos anos o pastor Mozaniel, no Jordão Alto, morando e pastoreando no Jordão Baixo, ele contou uma situação que passou com seu filho. Ele estava indo para casa depois do culto, e a uma certa distância ele percebeu que havia traficantes bem armados no Jordão Alto, mas não tinha outro caminho, não tinha como chegar à casa dele a não ser passando para ali, a não ser que fosse pulando de quintal em quintal. Eles não tinham outro caminho, a rua era aquela. Ele disse: quando nós chegamos e olhamos para frente, ele, meu filho, nós vimos os traficantes armados. Ele disse: meu filho, disse, pai, a gente vai passar ali. E ele disse que ainda distante, ele disse: eu podia ter dado as costas e voltado, mas eu olhei para meu filho e disse: filho, se Deus quiser, nós vamos passar, vamos prosseguir nosso caminho. E eles vinham do culto com as suas Bíblias. Quando eles se aproximaram, um dos traficantes chegou e gritou: disse, deixa o irmão passar, ninguém toca nele, deixa o irmão passar. Ele deu boa noite a todos e prosseguiu o seu caminho. Mas Ele é Deus não só quando se passa, Ele é Deus quando ficamos e não negamos a nossa fé e testemunhamos do amor de Deus, do amor de Jesus, porque Jesus é o caminho para Deus, como Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, não tem outra verdade, é Ele, Jesus, e não tem outro meio, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida que venceu a morte por nós. É Jesus, o príncipe da paz, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É Ele, o príncipe da paz, que excede todo o entendimento. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos.
Não quero pedir nenhum ato externo. O maior ato é o seu coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda não entregou sua vida a Ele, ao Senhor Jesus. Talvez você não tornou isso público. Talvez você não expressou ainda isto. Em dizer, eu quero ser um discípulo dele. Eu quero ser um seguidor do Filho de Deus, que deixou a sua glória e encarnou para morrer por nós na cruz. Ele nasceu sabendo que não ficaria na manjedoura. Ele nasceu sabendo que a glória não seria fazer os milagres que fez. Ele nasceu sabendo que a glória não estaria nas multidões que o seguiriam e diante do aperto o abandonariam. Ele nasceu sabendo que a glória era cumprir a vontade do Pai. E esta vontade incluía, por mais dolorosa que fosse para ele e para o Pai, ele sabia que a cruz era o seu destino. Seu corpo seria colocado no túmulo, mas ele sabia que não ficaria ali. Ele ressuscitaria para a glória do Pai e para a salvação de todo aquele que nele crê. Quero convidar você a render o seu coração ao Senhor Jesus nesta noite, se você ainda não tomou esta decisão. No ato do seu coração diante de Deus, como eu disse, sem nenhum ato externo, mas o seu coração. Nós vamos orar encerrando este culto. E se é o seu desejo entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa, neste momento de oração, declarar isso aí. E fazer deste dia, quem sabe, não pelo dia, mas pela palavra de Deus falada ao seu coração. Fazer deste dia um dia de marco e transformação na sua vida. Mas eu também quero fazer um apelo ao seu coração. É tremendo e maravilhoso o que Jesus fez por nós. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que tremendo. Não tem como adorar outra pessoa. Não tem como adorar a nenhum outro, a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E proclamar a cada vida, com quem eu me encontrar, dizer: Jesus te abençoe. Faz toda a diferença. Muito mais, eu sei que fomos criados falando: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas para alguns até Deus é a pedra, Deus é a planta, Deus é o ar, Deus está virando até sentimento, Deus é amor, Deus é tanta coisa que já não se sabe mais nem o que Deus é. E como alguém nessa semana saudou e disse Anamastê, e alguém disse: mas o que é isso, Anamastê? É o Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. Qual é o Deus que habita em mim? E qual é o Deus que habita em você? Que saudações são essas no mundo de tantos deuses? Há um só Deus, diz a Bíblia. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E só o Espírito de Deus pode nos convencer para muito além da lógica humana. Só Deus, só Ele pode nos convencer disso e nos converter a Ele mesmo. Que Ele assim nos impulsione a amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo. Pai Santo, nós te adoramos por Jesus, o teu Filho. Nós te bendizemos por tão grande presente. Não temos como trocar presentes contigo, Senhor. Recebe isso
e esta declaração com o mais profundo do nosso ser. O máximo que podemos dar ao Senhor é as nossas vidas, mas elas não são nossas, elas te pertencem. Foi o Senhor que nos concedeu e nos concede o fôlego de vida. É o Senhor que nos concede a saúde, a força para o trabalho. É o Senhor que nos concede a paciência, o perdão, o amor, para vivermos em família, vivermos no trabalho, estudarmos, vivermos a tua igreja, vivermos neste mundo. É o Senhor que nos alcançou com a sua graça e poder, e deseja a cada dia transformar os nossos corações, para que sejamos tal qual, conforme a tua palavra nos diz, a imagem do teu Filho, Ele, o Senhor Jesus. Nós, ó Deus, clamamos que se há alguém que ainda não entregou a sua vida ao teu Filho Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração, de forma que não possam sair desta noite, deste lugar, sem, de forma tão simples, orar-te e clamar: Senhor, eu te entrego a minha vida, vem ser o Senhor e o meu Salvador. Há tantos que já tomaram essa decisão, Senhor. Renova o nosso primeiro amor, renova o prazer de te servir e amar o teu Filho Jesus. Seja, Pai, a nossa maior alegria, te servir e cumprir o que o Senhor mesmo, o teu Filho, nos comissionou. Fazermos discípulos, ó Deus, não nossos, seriam tão falhos ou piores do que nós somos, mas discípulos do teu Filho Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, abençoa-nos como igreja, como irmãos, ministérios, abençoa-nos como pastores que estão aqui presentes. Louvado seja o teu nome por eles, por cada vida, suas esposas, filhos. Cobre-os com a tua graça e poder. Sustenta-nos nos momentos mais tenebrosos, onde a escuridão da Assíria parece querer tomar conta dos nossos corações. Que a luz do teu Filho Jesus possa brilhar sobre cada pastor. Desta forma, cada um possa ser usado para proclamar o nome do teu Filho Jesus. Cada um seja usado para glorificar o nome do teu Filho, levando a tua palavra, estimulando irmãos, contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um exerça o seu ministério e para que vidas e vidas possam ser alcançadas por teu Filho Jesus. Dá-nos esta bênção, e ao término de tudo, Senhor, nós estaremos diante do teu Filho, para termos os nossos rostos levantados por Ele mesmo, para que o contemplemos. Ele, o Supremo Pastor, Ele, o Cordeiro que deu a vida por nós, Ele, Deus Filho, que encarnou, o menino que nasceu, o Filho que tu, ó Pai, nos destes. Te louvamos por Ele, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Em nome dEle que nós te oramos e tudo te agradecemos. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Amém.